Olá, meus queridos, minhas queridas que estão sempre acompanhando o programa Sabe as Mulheres nesta plataforma, né, no YouTube. Nosso podcast está no ar novamente. E olha, muito prazer, uma alegria imensa estar trazendo conhecimento, trazendo sempre uma palavra que edifica. E a gente, graças, né, a você que fica sempre nos acompanhando aí, contribuindo aí com a gente. A gente agradece e convida você a ficar ligadinho até o final desse programa, desse episódio, que vai ser imperdível. Lógico, é um assunto hoje voltado para mulheres e, assim, em parte, né? Porque desse caso que a gente vai falar sobre hoje é um assunto muito sério que também envolve a questão da saúde dos homens. Então a gente vai falar sobre isso. Já já eu vou apresentar a nossa convidada. Eu quero primeiro cumprimentar minhas queridas companheiras de podcast, Jardilene Santos, Deise Mary Costa. Olá, Olá, meninas. olá! Estamos sempre aqui lembrando a vocês, viu? Mesmo estando no começo do vídeo, porque às vezes vocês esquecem. Não esqueça de deixar o like, ativa o sininho, Assina o canal e compartilha. Não é? compartilha Para com as que amigas. então, para que o nosso programa avance com a sua cooperação. Gente, hoje trazendo um assunto muito importante, eu acho que serve de alerta também, porque a Sim, claro. gente às vezes negligencia falar sobre isso, e que é a questão do HPV, papiloma vírus humano, né, conhecido como HPV, e que a gente costuma, né, principalmente nós mulheres, costumamos fazer aqueles exames preventivos, que é de rotina, mas que é uma coisa que às vezes, por exemplo, uma criança pode já começar a combater esse tipo de vírus que causam problemas seríssimos na saúde ao longo da vida e que a gente vai trazer esse alerta. Por isso a gente convidou uma pessoa que entende tudo sobre isso, sobre a questão do câncer de colo de útero e a questão da prevenção e também dos sintomas. A gente vai falar sobre tudo isso com a doutora Vanúzia Miranda, que é essa bonitona que está aqui com a gente, muito simpática, inteligentíssima e que entende desse assunto. Ela é ginecologista, especialista em patologias genitais e colposcopia, citopatologista, não é isso? Isso. Especialista em ginecologia regenerativa e funcional, presidente da ABPTGIC da Paraíba, que é a Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, o nome é bem grande, e ela é vice dessa mesma associação no Nordeste. Então, ou seja, gente, ela é top, sabe tudo aí do assunto. Seja bem-vinda ao programa Sabe as Eu Mulheres. sou muito grata a vocês pela oportunidade de estar aqui, de falar ao público sobre tudo isso que a gente pensa que está distante de nós e às vezes está tão perto, né? Verdade. E ter essa oportunidade de conhecer vocês e quem nos escuta também, né? Maravilhoso Maravilha, isso. obrigada. Obrigada, viu? Eu vou dar um dado aqui que eu pesquisei, qualquer coisa pode sim, corrigir, sim, tá? sim. Eu tenho dados do Instituto Nacional de Câncer que mostra que o câncer de colo de útero no Brasil é o terceiro tumor mais frequente na população feminina. São cerca de 17 mil novos casos por ano, quase 7 mil mortes causadas por este câncer. É um número muito Com alto, certeza um né? número muito alto ainda. No mundo é o quarto tipo de câncer mais comum entre mulheres. É isso mesmo, Exatamente, é a doutora? quarta causa de morte de mulheres por câncer, né? Então, aqui no Brasil, por ser um país em desenvolvimento e ainda tem muitos nichos que precisam ser reparados quanto ao rastreamento de câncer, a cobertura das mulheres, a assistência à saúde e ao tratamento dessas mulheres, a gente tem toda essa incidência alta de mortes em mulheres em idade absolutamente produtivas. A morte se dá em torno dos 40 anos de idade. Então, o câncer evitável se torna hoje para nós uma vergonha em termos epidemiológicos, porque ainda é muito frequente em mulheres jovens, e a orientação ao combate, à prevenção, nos locais onde ele ainda é muito predominante, região norte, região nordeste e centro-oeste, são as três maiores regiões de maior prevalência de câncer de colo uterino entre mulheres jovens, a prevenção ainda é muito carente. No norte do país, você vê que os extremos e as populações que vivem quase que isoladas da sociedade, eles não têm assistência à saúde devida. Eles, por sinal, eu estou falando isso, mas o norte está começando a desenvolver projetos maravilhosos para alcançar essa população, porque os extremos do nosso país, as desigualdades sociais, cooperam também para que isso aconteça. A falta de informação
Por isso que quando eu me vejo assim num meio capaz de transmitir essa informação, eu me vejo muito grata, porque a falta de informação é um dos veículos que mais favorecem você não se prevenir à altura do que você precisa. Até porque Entendeu? é um tipo de câncer que é fácil de detectar, né, Com doutora? certeza. E que, assim, no início, se você já detecta algum problema, é fácil de combater para não chegar à doença mesmo, né, ao E, câncer. assim, a eficácia do tratamento, a cura, ela é alcançada quanto mais cedo você diagnostica. Uhum. Com mais brevidade, melhor o tratamento e melhor o resultado desse tratamento para a paciente, né? Então, estar informado sobre isso, sobre a assistência devida, isso é muito importante para que a gente mude esse quadro no nosso país, Uhum. na nossa região Nordeste. Pois é, porque a gente viu o resultado assim benéfico, né, da divulgação do câncer de mama, por exemplo, quando chega o mês de outubro, tem o Outubro Rosa. É importante isso porque as pessoas às vezes acham que não, mas cada vez que se fala nisso, quanto mais se fala nisso, desperta, né, a ideia de que a pessoa, não, eu tenho que fazer minha prevenção, tenho que me cuidar para não ter um problema tão sério como perder, por exemplo, uma mulher que perde um seio, ela fica assim, Com a autoimagem bem abalada. afeta muito. E no caso do câncer do colo do útero, é uma questão também que a gente acha que não, mas dependendo da idade da pessoa, aquilo ali acaba com a Com ação certeza, até com o reprodutiva futuro dela. obstétrico dela, né? Ela fica sem É, poder ter filho se for o caso de precisar tirar o útero e inteiro, questão né? hormonal também deve influenciar muita Com coisa, né? certeza, influencia também. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Você já aproveita, passa aí adiante esse vídeo, para as pessoas, compartilha para que muitas pessoas fiquem sabendo disso, né? Então Com vamos certeza. começar como é que o HPV, que é esse vírus, ele que seria a maior causa do É. câncer do colo do útero, né? Exatamente, ele é a principal causa, Como né? é que se propaga? Porque pelo que eu li, a gente às vezes tem esse vírus e nem sabe que tem, porque às vezes ele não se manifesta, Com não é isso? certeza. Um vírus cuja a transmissão maior é a sexual. Então, quando a gente fala em transmitir HPV, em combate a câncer de colo, e eu vou mais longe, a câncer de colo, de vagina, de vulva, de canal anal e de laringe, Também? também, Ah, meu tumor de cabeça e Deus. pescoço, é um dos principais. A E laringe deve ser por conta do sexo sexo oral, oral, né? exatamente. Então, quando a gente fala em tudo isso, a gente fala em atividade sexual, em comportamento sexual. Verdade. E por quanto tempo nós não temos ouvido falar de campanhas de combate ao câncer de colo uterino? Tempos a fio, porque isso vem de muito longe, essa prevenção, esse alerta, né? Mas por que que ela ainda continua sendo a quarta causa de morte entre mulheres, o terceiro câncer no país, mais incidente no nosso país? Por quê? Porque uma coisa tem mudado no decorrer dos anos, que se chama comportamento sexual. Antes você via que homens, a conversa de múltiplos parceiros entre homens era uma conversa comum. Quando eles se reuniam, estavam falando da multiplicidade de parceiras sexuais e se falavam, se vangloriando com isso. E isso hoje não é uma categoria, um atributo só do homem, do sexo masculino. Hoje, você tem as mulheres tendo mais múltiplos parceiros do que homens. E o início dessa atividade sexual com múltiplos parceiros, ela se dá já na adolescência. Meninos e meninas em torno dos 13 anos de idade iniciam a sua atividade sexual. E pasme que a literatura diz que nessa idade as meninas já têm mais múltiplos parceiros do que os meninos têm, Eita. né? Isso é até sexo- divulgado como uma coisa até positiva, né? Digamos assim, é como se fosse, elas se vangloriam disso, né? O pessoal hoje tem em mente um comportamento muito estranho, de que as pessoas não são confiáveis. Por não serem confiáveis, os relacionamentos são descartáveis. Uhum. Gostei de você hoje, a gente se bateu, eu fico com você hoje, mas amanhã é um outro dia. Não significa que eu tenho um compromisso com você, de jeito nenhum. Isso tem gerado muitas mudanças, tanto no âmbito das infecções sexualmente transmissíveis, como no âmbito do emocional, da fragilidade emocional. Porque somos seres que buscamos estabilidade, né? E embora pareça corajoso dizer assim, não quero ninguém, ninguém é de ninguém, eu não sou de ninguém, e todo mundo é de todo mundo, estamos em paz, né? Essa filosofia
na prática, ela traz muitos danos, muitos danos. Então, é preciso repensar alguns comportamentos. Quando diz em relação à mulher, por exemplo, que ela está querendo assumir um comportamento exatamente igual ao do homem, pesa biologicamente o cromossomo que ela já vem com ele, genético X, independente do gênero que ela quer assumir depois. Esse cromossomo pesa em termos de metabolismo, de biologia, de reações hormonais, que interferem diretamente sobre reação imune. Então, essa mulher jamais terá um comportamento exatamente igual ao cromossomo Y que vem do gênero masculino. Ah, é? Certo. Elas são mais suscetíveis, então? Mais frágeis emocionalmente, mais frágeis hormonalmente, porque a mulher é flutuante no seu ciclo menstrual. O homem ele tem uma perenidade nos seus hormônios. Essa perenidade influencia tanto na resposta imune e o seu emocional interfere diretamente nesse status hormonal. Então, há uma correlação entre o emocional, entre resposta imune e o status hormonal da pessoa, né? Quando você é muito ansiosa, isso libera cortisol, que é um corticoide símile. O que é que faz o corticoide? Freia a sua imunidade. Então, você finda sendo imunossuprimida, né? E se você encara a coisa numa boa e você tem afinco para, nas dificuldades, você superar, você já libera menos cortisol, já interfere menos na sua resposta imune e você adoece menos. É um dominó, isso, entendeu? Então até serve de alerta aí. Às vezes a gente é chamado de puritano, né? Quando a gente defende, não, espere para casar, porque a gente, da nossa religião, a palavra de Deus diz isso, espere para casar, para ter nessa. Aí, mas hoje O seu quando você parceiro, abre a né? boca para falar isso, é que você, nossa, que absurdo dizer um negócio desse nos tempos de hoje. Aos mais afoitos, que naquela época já tinha afoito, na época da Bíblia, né? Paulo dizia, se abrasando, é porque o pessoal já tinha um afoitamentozinho, assim. Então, Acho que era a natureza quando humana. tem afoitos, a gente diz, tenha compromisso. Compromisso é preciso em tudo na sua vida. Responsabilidade diante das atitudes, para responder por elas com propriedade, entendeu? Então, essa coisa de chamar a responsabilidade, chamar ao compromisso, sempre. E aí a gente tem que falar, então, do risco, né? Tem o ônus e o bônus. Viver livremente é maravilhoso, como a doutora falou. Mas tem tem o bônus e o ônus, né? O ônus é que você pode carregar um vírus aí que vai lhe trazer prejuízo para a sua saúde, às vezes para a vida toda, começando cedo demais uma atividade sexual, sem preservativo, sem cuidado. Exato. Não é isso? Porque muita gente acha que a história, antigamente, tinha a história da AIDS, né? Que se causou aquele medo. E parece que ele pânico. está páreo, né? Esse vírus com a AIDS. Parece que ele não perde muito para a AIDS. Não sei, mas eles Veja só, normalizaram. o que é que ele ganha para a AIDS? Ele tem cura, esse vírus. Não, sim, eu sei, é verdade. O vírus da AIDS, não. Não Mas, tô assim, tratando, como né? toda infecção sexualmente transmissível, ele vem junto de outras, ter HPV não significa ter somente ele. Você pode buscar mais, porque geralmente quem adquire HPV tem um herpesinho junto, tem uma clamídia junto, uma gonorreia, tá Meu entendendo? Deus. As ISTs, elas andam muito em grupo. Elas nunca vêm sozinhas. Então, são pessoas-alvo para a gente investigar melhor. Então é isso que eu Entendeu? queria saber. Quais são os sinais? Porque se ele está lá quietinho, sem incomodar, como é que a pessoa vai identificar Geralmente as pessoas identificam pela expressão clínica do vírus. O vírus está em você, eu não sei, você não sabe, ele não dá sinais. Não é nada que diga assim, comecei a sentir um mal-estar vaginal. Não. Começou um corrimento meio esverdeado. Também não. Ele não, a princípio, não coça, não dói, não sangra, nada disso. Então, ele é bem silencioso na instalação dele. Nessa instalação, ele passa por uma fase de latência que você não vai descobri-lo por exame nenhum, a não ser que seja testes genéticos, que envolvem biologia molecular. Tá, se fizer os exames de rotina, aquele que mulher gosta de fazer e todo mundo gosta, para saber se está bem, por aí não vai saber, tá certo? Não vai saber. Mas tem uma determinada fase na sua vida que você abre sua janela imune. E você abre por quê? Porque a vida é altos e baixos. Nos baixos, em que sua imunidade é suprimida, o vírus se aproveita disso e mostra a cara dele. Então, ele se apresenta como lesões.
Essas lesões são muito comuns em colo, porque o colo tem uma dinâmica que varia muito de acordo com a dinâmica hormonal da mulher. Então, essa dinâmica diz respeito ao número de células que se diferenciam. Vírus gosta disso, porque ele quer a célula como hospedeira para dar para ele o suporte que ele precisa para viver. Então, ele se aproveita e se instala mais em colo. Vagina, o segundo lugar do genital. Vulva é mais resistente, mas é aquele que apresenta lesões mais características e conhecidas desde o século XIV. Veja como o bicho é antigo. Meu Deus. Né? Verruga genital, crista de galo. Então, antigamente, o homem era muito comum. Falava muito nisso, né? Chegar nas farmácias, o homem dizia, me acuda que eu estou aqui com o genital cheio de umas cristas de galo. Eita. Aí o povo dava antibiótico, porque não sabia o que raio era aquilo. E ele, por se achar tratado, veja como o emocional é importante. Com o tempo, aquelas verrugas desapareciam ou proliferavam. E o que é que acontecia? Aquele homem, com aquelas verrugas potencialmente infectantes, continuava a atividade sexual dele de boa, E aí estava Passando, né? transmitindo. transmitindo o vírus por via sexual. E você pode chegar para mim e dizer assim, mas aí você está me dizendo que só tem essa via de transmissão, é só a sexual e acabou. E eu digo para você, a literatura não descarta que outras vias, através de objetos sem vida, que se atrite em uma lesão, possa carrear vírus para quem atrita esse mesmo objeto nos seus genitais. O que é que pode servir de trampolim desse jeito? Toalhas de banho. Muitas vezes a gente chega no banheiro, esqueci minha toalha. Então, mas tá aqui a da minha irmã, né? Besteira, o que ela tem, eu tenho, deixa eu usar. Ou então você chega e diz, toalha do meu pai. Imaculado pai, que filho tem mania de dizer assim, pai imaculado, mãe imaculada, dentro de uma redoma ninguém briga, todo mundo é em paz, ninguém faz sexo, né? Usa! E através daquilo se contamina. Peças íntimas trocadas. Na época de veraneio isso é muito comum, porque a Biquíni, prima maiô, chegou do Rio, trouxe biquíni lindo, a menina aqui não tem aquilo, e diz, deixa eu usar teu biquíni amanhã, mulher, para fazer uma fita lá na praia, né? E de repente ela usa e não se descarta poder ele carregar vírus para ela através dessa roupa, desse sabonete em barra, dessa toalha de banho, da escova de banho, da bucha de banho, né? Objetos que se atritam e de repente você vai lá, passa aquela buchinha rosa-choque linda que está no banheiro e se contamina Meu com ela. Deus. Ah, meu Deus. É interessante, né? Um biquíni, mas mesmo lavado. A gente não sabe por quanto tempo ele permanece vivo em objetos sem vida Meu e Deus. nem que substâncias seriam capazes assim, de deletar esse vírus, como Meu Deus, que coisa água séria. sanitária, o Água, Alca 70 sabão. fazia com a Covid, né? É. Eu não, Que acha, né? eu Acha. não posso dizer para você que o efeito sobre o HPV é o mesmo. A gente não leu ainda. Eu coisas sou sobre isso. técnica de enfermagem e eu me lembro quando eu estava fazendo um estágio, a gente chegava para ver as operações do dia e me chamava muita atenção esterectomia. Sim. Esterectomia e a idade. 20, 18, 17, 30. A mais velha, sim, as mais velhas era porque era um mioma, alguma coisa. E aquilo me chamou muita atenção em 2000. Em 2000, eu me formei em 2000. E aí um dia eu perguntei para o médico, né? Mas, doutor, essas cirurgias aí nessas meninas tão novas, elas não vão ter mais filhos. E arranca o útero. Claro. Aí ele falou, infectados por HPV. Meu Deus, que coisa. Olha, em 2000, Rio de Janeiro. Hoje Imagine as coisas agora. mudaram em relação ao tratamento. Hoje você tem tratamentos locais, você tira a parte ocupada pela doença e a paciente tem uma chance de cura a depender do estágio em que a gente encontra a evolução Eu da lesão do conheci uma vírus. jovem de 15 anos, uma vida sexual com um ano. Ela começou com 15 anos, foi um ano. Ela teve NIC3. Isso. E o médico... NIC3 é o quê? É o estágio É o dele. estágio mais avançado Mais de uma lesão avançado. pré-cancerosa. E que ele, o novinho. médico, né? O médico, na época, muito bom, ele filetou, né? É isso que fala, né? Ele filetou o colo de útero dela
Ela hoje tem uma vida normal, tem filhos, mas foi uma graças a coisa Deus. assim, pra gente foi absurda. 1 ano de relação, 1 ano, 15 anos. Que muitas mulheres dizem assim: eu só tive um homem na vida. Como é que eu posso ter adquirido essa doença? Eu te digo que a qualidade do parceiro sexual é muito mais pesada do que a quantidade de parceiros sexuais, né? Às vezes um parceiro sexual promíscuo, ele traz Meu para Deus, você Pior, né? Porque você não todo vai se tipo de resguardar. ST. Pois é. E você está ali dizendo, sou casada, Total na sua confiança. percepção, total confiança, na sua percepção. Tem uma união estável com ele, né? Na sua percepção. Quando, na verdade, muitas coisas acontecem nos bastidores e você não sabe. verdade. Então, esse parceiro é o parceiro de risco. É o sexo de risco que você está praticando. Mas tem como uma pessoa identificar, por exemplo, se eu vou me casar, né? Fazer um check-up desse marido para saber se ele está. Se ele está. Eu estou toda limpinha, bonitinha, arrumadinha. Eu quero um homem também que seja assim. Com A mulher certeza. pode. Tem tipos de exames que comprovam? Tem, hoje você tem um exame de biologia molecular para vários, inclusive gonorreia, clamídia, para o próprio herpes 1 e 2, você tem exames de biologia molecular que esfregando com escovinha o genital, você insere aquilo no fixador, manda para o laboratório e eles fazem pesquisa da presença do DNA desses micro-organismos. E você tem condição de fazer hoje um pré-natal, eu acho que mais investigativo do que antes, porque antigamente era só assim, espermograma para o senhor, né? Para saber se eles estão todos móveis e viáveis e condição de fazer filho, e o hemograma para saber se o senhor tem processo infeccioso, anemia, algo que atrapalhe o seu desempenho sexual, né? A preocupação era essa, né? Agora, o HPV no homem, ele demora a manifestar os sintomas e ataca sempre a próstata. Isso é verdade? Não, a próstata, ele não gosta de próstata, não, o HPV. Pelo menos até que se saiba cientificamente falando agora. Mas o HPV no homem, ele tem um comportamento muito diferente da mulher. Por quê? Eu falei da questão hormonal, né? Sim. Falei da questão emocional. Você vê que enquanto a mulher rói todas as unhas porque não menstruou, É verdade. e rói todas as unhas porque sangra demais, veja como ela é flutuante. Ela chora porque sangra, chora porque parou de sangrar, ela chora porque perdeu muito peso, chora porque está muito gorda. Chora porque tá Então, inchada. tudo é motivo de choro. O homem ele é muito perene, ele é muito resolutivo, ou ele é uma pessoa que sublimina os problemas. Ele sabe subliminar. Que coisa, né? Ele tem um comportamento totalmente diferente. A testosterona faz muito isso no homem. E enquanto os hormônios no homem circulam de uma maneira muito perene, dando ao sistema imune dele uma estabilidade, na mulher ela tem um pico de estrogênio, um pico de LH, um pico de progesterona, uma ovulação, uma supressão de todos os hormônios para menstruar. E isso faz com que essa fluência, essa flutuação hormonal interfira sobre a imunidade dela. Certo. Interferindo sobre a imunidade dela, ela vai ter períodos do ciclo em que vai estar mais vulnerável a infecções por HPV, a expressar essas infecções e adoecer do que o homem. Então, a mulher expressa mais lesão, o homem não. O homem aborta a infecção muitas vezes antes de expressá-la, a mulher não. Qual, então, os malefícios do HPV no homem? Pode causar câncer de pênis e o maior malefício é estético, são as verrugas. Porque câncer de coisa. pênis é muito raro, não é frequente. Olha só. Acho Né? que eu nunca nem ouvi falar. Não, já ouvi já ouvi falar. É muito Então, raro, geralmente velho mesmo. imunossuprimido, geralmente em pessoas que não têm muita noção de higiene, então de deixa que o limpeza, esmegma né? fique ali, tanto que muitos falam que aquela cirurgia onde se corta o prepúcio do pênis, né, é uma dos métodos de prevenção também para câncer de colo e de pênis. Então, os imunossuprimidos e os sem noção nenhuma de higiene podem Meu ter. Deus. Mas o dano é muito mais estético. E tem lesão e não assumem que tem. A maioria dos homens diz assim, isso é um sinal que eu tenho há muito tempo. Aham. E não é.
entendeu? Entendi. Sinal de perigo, né? Então, eles são portadores, né? Eles são Eles são portadores e portadores, transmissores. transmissores. Aham. A infecção neles dura um prazo de 7 meses, enquanto na mulher dura 24 meses. Meu Deus, olha que tremendo. E o homem, a incidência de HPV na vida dele é a mesma dos 18 até os 74 anos. Assim, ele tem afluência, uma vida sexual ativa durante todo esse período. Deixa até 70 e quantos? 74. Nossa, eu queria muito, né? Enquanto que na mulher tem 2 picos de prevalência principal nela, que é entre 24 e 25 anos e o outro entre 40 e 50 anos. Nossa, sei. Nesse período que os casamentos se desfazem É mesmo, e a verdade. mulher vai à luta em busca Vai. de um novo parceiro. Verdade. E ela vai com o mesmo afinco de uma menina de 24, de 18 Eita, é anos. mesmo, cai na gandaia. Caindo na night, e o tendo risco aí múltiplos é maior. parceiros, não se ligando, porque mulher tem uma coisa que ela precisa repensar. Ela gosta de satisfazer o seu parceiro, ainda que isso lhe faça mal, Que coisa, é verdade. não é? Então ela diz assim, use camisinha, ele diz, não gosto, não tem sensibilidade, perde o gosto, o sabor, que é isso? Aí ela diz, então tá. É, Ixi, vai agradar. olha o né? erro, né? Quando, na verdade, ela está sofrendo o maior risco do que ele. Verdade. Porque as consequências são muito maiores piores para da a Maiores, mulher. mulher, né? né? Das mulheres. E eu digo uma coisa, doutora. Nós mulheres temos aquele cuidado de procurar mais a ginecologista, fazer exames com mais frequência. Que geralmente os homens não vão ao urologista, né? Até agora com Verdade. as campanhas de prevenção Novembro Azul. da Da próstata, próstata. eles ainda assim, eles ficam assim, brincando uns com os outros. Você vai verdade. levar levar dedada. Então, assim, Verdade. tipo um incentivo a não procurar o urologista. Isso. Então, assim, eu acho que já é uma dificuldade maior para a população masculina procurar essa prevenção. Acho que a mulher já tem mais essa Mas o prevenção. urologista ele consegue identificar assim. Quando a lesão clínica de verruga, ele bate o olho e diz que sim. Certo. Só se Nas, tiver le- aparente. nas lesões subclínicas, que são aquelas que só se veem fazendo esses exames de genitoscopia, que se fazia muito em homem, a peniscopia. Deixou de se fazer por quê? Porque são lesões geralmente bobas, pela resposta imune dele, que é melhor do que a nossa. Deus. E de curso muito curto. No que sai um vírus, entra outro vírus que pode ou não levar à lesão. Então, assim, geralmente não são lesões importantes, significativas, que mereçam tratamento sério, como na mulher merece. Não são lesões duradouras, que permaneçam ali, capazes de levar a coisas mais sérias. Não, no homem não é o comportamento que o vírus tem. Então, a mulher geralmente é quem arca com o preço mais alto, né, Prejuízo com a maior. Há uma consequência. transmissão da mãe para o bebê durante o parto? Essa desse transmissão é vírus? possível, principalmente se ela tiver verrugas em vagina, lesões em colo uterino, lesões em vulva e quiser ter um parto normal. Ah, é? É. Mas a literatura diz o quê? Epa, essa criança vai se contaminar e pode ter papilomatose de laringe, que é verruga em cordas vocais, na laringe. Isso repercute ainda na infância, com a criança apresentando alterações de voz, de deglutição, de tudo isso. E é uma lesão grave, porque muitos partem para radioterapia para diminuir o tumor e isso piora a situação. Então, geralmente são procedimentos cirúrgicos feitos nessa criança, nas cordas vocais. Mas a prevenção, no caso, acontece no pré-natal, dá para A identificar? prevenção é quando dá para identificar. Porque Sim. tem mulheres ainda hoje que não seguem um pré-natal à risca, É verdade. nem levam um pré-natal a sério. Então, isso leva a muitas questões que só são vistas na hora do parto. Muitas vezes com a bolsa já rota, ou seja, micro-organismos que estavam ali têm acesso ao concepto, acesso à placenta, essa coisa toda. Então, são questões que precisam ser revistas também no pré-natal. É um aconselhamento na saúde da mulher que precisa de muita cautela e que nós não temos. É a notificação de doenças que são transmitidas sexualmente, que ocorrem na gestação e podem abalar a criança, sífilis, ainda muito comum. Né? Que geralmente os Na médicos gestação. pedem, né? Na grávida Exatamente. pré-natal eles É. pedem a sífilis. E sífilis, clamídia, gonorreia, certo? E mulheres jovens, em torno dos 25 anos, e sexualmente ativa, é preciso colher o histórico do parceiro.
para saber se o parceiro teve histórico de infecção sexualmente transmissível, porque se ele tiver, é bom checar nela também. E se ela tiver, é bom que ele trate também, entendeu? Porque senão Essas fica um trocando com o outro. certeza. É. E incutir nessas mulheres a seriedade da necessidade do pré-natal, dessa visita coisa, mensal, Sim. até que o bebê nasça, né? Para que seja identificado esse tipo de IST e não submeta o feto a riscos, o bebê, o recém-nato. E ela mesma a continuar com esses riscos, né? A Certo. permanência de lesões HPV induzidas nos genitais. Então vamos falar da prevenção, né? Desse Vamos. caso que é o seu principal trabalho, que é aquele exame que vai. Aquele exame a gente chama o exame preventivo, exame né? citológico, Que aí já consegue identificar, aí, né? a gente consegue ver alterações celulares que falam a favor da infecção viral. Então, hoje, uma das principais vias de identificação da presença do vírus é o exame de Papa Nicolau, o exame citológico, o exame de Laminar, como ele é conhecido. Conhecido. Esse ano, o Brasil mudou o método de rastreio. A identificação vai ser de outra maneira. Ah, é? Vai ser através de genotipagem. Você escova a sua vagina e procura, nesse escovado, células que contenham o DNA do vírus, do HPV. Então, essas mulheres vão ser recrutadas para se submeter a outros exames. Esse modelo de rastreamento foi alterado esse ano, mais precisamente em março, no mês do câncer de colo uterino mesmo. Então, o Brasil já tem se preparado para mudar do Papa Nicolau para a genotipagem. Certo? É mais eficaz, é? Mas principalmente porque no Papa Nicolau eu dependo de quem coleta esse material para mim. Eu dependo de quem lê o material e tem a capacidade, o preparo para estar exercendo aquela profissão de rastrear. E eu dependo do processamento da lâmina. Até nisso eu posso ter artefatos que me confundam na minha leitura. A genotipagem não, ela é objetiva. O exame é positivo ou negativo, ponto final. Entendeu? Então não existe mais essa dependência de fatores que possam dar um falso negativo ou um falso positivo para o paciente. Né? Então, aqui, por exemplo, na Paraíba, já estão fazendo esse... Já estão fazendo em clínicas privadas. No setor público, o Brasil tem se preparado para mudar o método e já fazer isso também pelo SUS. Ah, Que é? coisa boa, né? Sim, com Pelo certeza. menos é uma luzinha no fim do túnel, né? Isso. E a vacina, né? Que a vacina é que a gente tem que falar muito sobre A vacina isso. é só para adolescentes ou também para todos que queiram? A Sociedade Brasileira de Imunização, ela diz que vacina dada é vacina válida. A bula contempla até os 26 anos de idade, né? Mas a prática, hoje, os imunossuprimidos de mais de 26 anos têm acesso à vacina e acesso gratuito em instituições específicas ligadas à rede pública de saúde, entendeu? E os meninos e meninas abaixo de 15 anos de idade, de 14 anos de idade, 11 meses e 29 dias, ela tem também direito a esse esquema de vacinação e hoje a Organização Mundial de Saúde estabelece até assim, quer tomar vacina? Vamos tomar em dose única para que a cobertura seja maior. Certo. Porque o que é que acontece? Vários conceitos sobre a vacina. Primeiro que a vacina ainda está em estudo, nada a ver. Ela já está muito bem sedimentada nas suas reações adversas, que são pouquíssimas, quase nenhuma, e na sua eficácia em estimular o sistema imune. Isso é prego batido, ponta virada já. Outra é que você dando a vacina, você pode ter problemas, porque teve um grupo no norte do país que tomou a vacina e algumas meninas foram parar hospitalizadas, tendo convulsões e sem andar. E aí, na ouvidoria da própria multinacional da vacina, eles recrutaram pediatras, infectologistas, neurologistas, e a resolução disso tudo foi que foi psicogênica, ou seja, o emocional dela falou mais alto em toda a sintomatologia que ela sentiu, certo? E outra eu vou incitar minha filha ao sexo precocemente. Sim, eu já ouvi muita mãe não dando a vacina por isso. Eu não vou desinformação, isso, né? incitar a filha a fazer antes da hora.
Na verdade, Mas ela vai estar pessoas que, assim, evitando um problema de até saúde. pessoas que você olha assim, não aparenta ter aquela ignorância, né? Porque isso é uma ignorância. Uhum. Não se vacinar é uma ignorância. Essa coisa de que todo mundo pode ter, menos minha filha, Isso aí. ainda é muito presente na nossa sociedade, né? Então, quando é que ela vai descobrir que essa menina não vai ser agora? Talvez já esteja sendo. Porque os pais estão Verdade. os últimos a saber. Com Não é os certeza. últimos a saberem, pai. E os pais. Então, fica esse vácuo e essa falta de diálogo que é notável na maior parte dos segmentos da sociedade. Pai não conversa muito com o filho mais. Uhum. Não tem tempo. E isso diz respeito até a conversas de caráter preventivo para o futuro, porque ele tem que pensar nisso, né? Do jeito que um pai pensa no futuro do filho, em termos financeiros, o que é que esse menino vai ser quando ele crescer? Tem que dizer o que é que esse menino pode ter quando crescer. É verdade. Se ele der uma vida sexual doida, sem orientação, né? Geralmente a gente Porque não por mais pensa que nisso. você também dê a orientação, você não sabe. Porque cada indivíduo tem uma. Quando Você ele... cria o filho, você dá a base para o filho, mas o filho é um ser diferente de você, né? Então, eu acho que é ignorância mesmo dos pais ou de uma mãe pensar uma coisa dessa, É verdade. né? É verdade. Então, essa vacina, por exemplo, agora é a vacina em dose única, né? Que foi a partir desse Isso, ano, né? Isso. Eu até acho que isso. até uma forma justamente para evitar essa. Às vezes dava uma dose e na segunda já não dava mais, né? E isso foi observado não só aqui na Paraíba, viu? Em outros locais do nosso país. A primeira dose, muita gente foi. A segunda dose, já não. Uhum. Então, o vacinômetro deixou muito a desejar. É como se as pessoas não estivessem acreditando no potencial da vacina, entendeu? E aí a Organização Mundial de Saúde fez trabalhos, viu que o resultado da dose única para jovens abaixo de 15 anos é sensacional, correspondente a 3 doses da fase adulta. Estabeleceu dose única para essa turma, esse grupo. E eu achei uma estratégia maravilhosa para tentar ampliar a cobertura de prevenção, que é a prevenção inicial, é a vacina. E Mas- essa vacina é injetável, não é isso? Isso, E às vezes intramuscular. até o próprio adolescente. Eu me lembro que a escola dos meus filhos, eu tenho 2 ainda, adolescentes, e eles na escola, eles mandaram um comunicado, os pais que quisessem, mandavam autorização e eles iam ser vacinados na própria escola. Mas até o próprio adolescente tem medo da vacina. E aí a menina chegou com papel e o menino não me chegou com papel para eu assinar. Eu disse, a vacina não é para todo mundo? É. Aí eu, tá certo, fiquei bem caladinha, não disse nada. Quando foi no dia da vacina, eu fui lá na escola presencialmente, eu disse, inclusive, eu assinei o da minha menina, mas meu filho não levou e eu tô aqui para autorizar ele a tomar a vacina. Ah, então vai mandar buscar ele na sala para tomar, porque ele não trouxe a autorização para não Pensando tomar. em se ver livre da Em oportunidade. se esquivar, porque os homens têm mais medo disso. Tem muito, muito. Então Os que ele vão pensou, acompanhar eu da vou, mulher primeiro, por favor. eu vou me esquivar. E aí eu não exigi dele o papel, mas eu fui lá na escola e disse, Muito pode certa, chamar lá na viu? sala e ele vai ser vacinado. E aí Isso foi aí foi vacinado. tremendo. Agora me diga, a vacina, toda e qualquer vacina, ela não impede de você pegar, mas ela, eu já ouvi isso, né? Se vem de uma forma muito voraz, com a vacina, isso é A verdade? vacina tem um caráter preventivo. Ela evita. Muitas pessoas estão naquele período de incubação do vírus. Ela já adquiriu, Ah, ela já tem. não desenvolveu, tomou a vacina. Aí desenvolve a lesão. Aí chega para você e diz assim, não sei o que aconteceu comigo, porque eu tomei a vacina, não esperava ter isso. Mas, na verdade, ela foi infectada antes da vacina começar a circular e ter o seu efeito, a sua resposta sobre o sistema imune. Porque, assim, não é tomar a vacina hoje, amanhã você já está imune, Não, é. O sistema imune ele tem uma digestão das informações que são dadas através da vacina. Então, ele requer um tempo. Por que umas vacinas são 3 doses, outras 1, outra 2 doses? É o tempo que o sistema imune leva para responder a contento com a titulação de anticorpo que você precisa para se ver prevenida desses micro-organismos que a vacina combate. Entendeu? Mas aí, no caso, meninos e meninas tomando a vacina direitinho, estão imunes para a vida toda? Estão imunes. A literatura diz que não é preciso reforço.
Se verdadeiramente não é preciso reforço, é para a Ah, vida então, toda. minha gente, Que vamos coisa vacinar, boa, né? né? Vamos vacinar. Vamos começar a ter Vacinar os consciência, né? E vacinar as adolescentes. Gente, Os Os adolescentes. adolescentes. os Porque são adolescentes. meninos e meninas. Gente, tem tanta coisa, né, que a gente quer perguntar. Mas Maravilhoso, o tempo tá maravilhoso. voando aqui. Eu queria a gente também abrir o espaço para a gente ouvir a nossa reflexão da palavra, né? Sim. Que hoje é uma pessoa diferente. A nossa oficiala de Ela justiça. de justiça está com toda. Já já a gente vai voltar a conversar com a doutora para ela, inclusive, passar os contatos dela de como as pessoas lhe acham, né? Para fazer os exames, né? Nas Que tem redes que fazer. sociais, né? E é muita pergunta que a gente tem, muita curiosidade. É, E assim, de um assunto que merece, né? Com Quando você falou aí, eu digo assim, um programa de YouTube, que hoje todo mundo está na mão, no celular, né? Então tem muita coisa para se informar hoje. Então as pessoas não têm muita desculpa, né, de não ter conhecimento. Verdade. Por isso que eu falei aquela questão do hormonal, porque hoje eu pesquiso muito no YouTube, né? Existem muitos médicos falando, hoje é por isso que nós trouxemos a doutora aqui. Mas agora nós vamos ouvir um pouco da palavra de Deus, que temos um conhecimento técnico e um conhecimento espiritual. E já falamos, né, da fase das mulheres, né, da questão hormonal, da questão emocional e agora da questão espiritual. E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Ah, vou colocar meu óculos, Só de charme. só deixar. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aí diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Quando eu estava fazendo o estudo nesse texto, né, e vendo todas as coisas, Paulo, quando escreveu aqui aos Filipenses, ele estava preso. Filipos era uma cidade que ela era uma cidade que tinha pessoas envolvidas com guerras. Então, os termos que Paulo usava aqui era para atingir as pessoas daquela, para alcançar as pessoas daquela cidade. Ele vem fazendo várias exortações no livro de Filipenses, e quando chega nessa parte, ele estava preso, mas ele disse: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, eu digo, alegrem-se. Então, muitas vezes, quando nós estamos em momentos bons, então é fácil se alegrar. E em momentos difíceis, às vezes não é tão fácil se alegrar. Mas Paulo, ele falava com propriedade, porque apesar dele estar passando um momento de dificuldade, porque você está preso, não deve ser uma coisa fácil, né? Mas, mesmo assim, nessa situação, ele está exortando aos filipenses que estejam alegres. Mas eu até já converso com algumas pessoas falando na necessidade de estarmos alegres, de estarmos bem. E a pessoa diz: eu vou ficar alegre me acontecendo uma coisa ruim? Já me perguntaram isso. E aí Paulo vai dizendo como você consegue estar alegre mesmo passando por uma situação de dificuldade. Ele diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos.
né? Que nós não tenhamos esses picos de altos e baixos, que nós sabemos, nós mulheres temos mais essas oscilações. E a questão não é só espiritual. Se você tem uma questão física, você deve procurar um profissional que possa lhe ajudar. Mas se você precisa da palavra de Deus, e nós precisamos, se a questão espiritual, ela é uma questão importante na nossa vida, então você tem que conhecer a palavra, para que essa palavra possa trazer à sua vida moderação em todos os aspectos da sua vida. Não simplesmente porque você deve ser moderado ou porque você deve estar alegre, mas porque perto está o Senhor. Deus está perto de nós para nos auxiliar. Então, ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Então, muitas vezes, se você chega, né, na sua cama para dormir, se você está em sua casa preocupado, você tem a quem recorrer. Você tem ao Senhor, que seja conhecida de Deus as nossas preocupações, que nós possamos chegar diante de Deus, né, com as nossas preocupações. Deus já conhece? Deus conhece. Mas Deus quer que você se aproxime dele e que leve até ele aquilo que tem causado, né, desconforto na sua vida. Nós só vamos conseguir ser alegres em toda e qualquer situação, se alegrar em qualquer situação, se o Senhor estiver perto de nós. E se nós levarmos até Ele as nossas preocupações, essas preocupações sejam que nós possamos fazer elas também conhecidas do Senhor através da nossa oração. E a oração é uma coisa simples, é uma conversa com Deus. É dizer a Deus aquilo que você está sentindo, que você está passando. Mas ele diz não só pela oração que Deus deve conhecer as nossas preocupações, mas também pelas súplicas, né? Então, a súplica, ela é algo mais do que a oração, porque a oração é só uma conversa com Deus, mas a súplica é um pedido, é uma coisa mais aproximada, é uma coisa que você se derrama mais diante da presença de Deus. E ele diz não só pelas súplicas também, mas com ações de graças. Então, você também deve agradecer, porque mesmo em um momento difícil, como Paulo estava aqui, ele estava preso, mas ele tinha motivo de agradecimento. Ele tinha uma igreja que orava por ele, ele tinha uma igreja que supria as necessidades dele. Então, mesmo quando estamos passando por problemas, nós temos uma gama de outros motivos que nos cercam, que nos pode fazer ser gratos, né, a Deus, porque nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos onde dormir. Então, assim, cada pessoa tem um motivo de gratidão. Se eu não tenho isso, mas eu tenho uma outra coisa em que eu possa ser grata e chegar diante de Deus com ações de graça. E depois de você fazer todas essas coisas, aí a palavra diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, depois de você fazer todas essas coisas, você é alcançada por essa paz que só Cristo pode trazer. Só Cristo pode nos dar essa paz que excede todo entendimento. E às vezes até as pessoas perto de você vai olhar, vai ver que você está passando por um grande problema, mas que você está em paz, que você está centrado, que você está confiante num Deus que está no controle de todas as coisas, num Deus que tem tomado conta da sua vida e que ele estando no controle, ele lhe transmite a paz através de Cristo. E aí o apóstolo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, muitas vezes nós estamos ocupando a nossa mente, o nosso pensamento com coisas que não vão trazer nenhum proveito para a nossa vida, nem espiritual, nem física, nem emocional. Mas aí as pessoas, até já foi comentado aqui, né, que as mulheres têm mais
essas coisas e agradar não só o parceiro, mas às vezes agradar os outros, mais do que a si mesmo, mais do que a Deus, porque nosso primeiro relacionamento, ele deve ser vertical. Nosso primeiro relacionamento é com Deus, depois com você mesma. Então, traga para a sua mente, traga para a sua memória tudo que a palavra ensina aqui, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, que é puro, que é amável. Quando você traz coisas boas, e aqui não tem nenhum guru, né, dizendo que você só tem pensamento positivo, porque a Bíblia está muito antes disso, né, já dizendo, traga para a sua mente, traga para o seu cérebro aquilo que é bom, coisas boas, coisas que são respeitáveis. E quando você tem isso, porque o que vai desencadear a sua ação é aquilo que você pensa. Se você está consumindo coisas, né, está trazendo para a sua mente, está vivendo coisas que não estão dentro deste padrão, então você também está sujeita a fazer coisas que estão fora desse padrão. Então você quer estar com a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Você quer estar alegre em toda e qualquer situação no Senhor. Então você tem que obedecer à palavra de Deus e trazer todas essas coisas para a sua mente, para a sua vida. E aí você vai trazer isso para a sua vida espiritual. Isso vai refletir na sua vida física, na sua vida emocional. E você vai ter uma vida que agrada a Deus. Vai ser uma vida alegre, independente da situação que você esteja passando. Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria não está no que a gente tem, no que a gente possui, mas a nossa alegria, ela vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém. E nos criou para louvor da sua glória. E o último versículo, que é o 9, diz assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, o apóstolo, ele mesmo estava dizendo, vocês estão me vendo aqui nessa situação? Eu não estou numa situação de bonança, eu estou numa situação de cárcere, de prisão, mas vocês ouviram o que eu estou dizendo? Vocês estão vendo como eu estou vivendo? Então, se vocês podem ouvir, se vocês podem ver, se vocês podem aprender, receber o que eu estou passando para vocês, o que eu estou transmitindo através dessa palavra, através dessa carta, através do que eu estou escrevendo, através do que vocês estão ouvindo hoje aqui. Se vocês podem ouvir isso, se vocês podem receber isso, então a paz de Deus estará com vocês também. E essa é a nossa mensagem para vocês nesse podcast, que a paz de Deus, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que ela esteja com você e que você esteja com Deus. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Maravilha, maravilha. Muito obrigada. Nasce viu? uma pregadora. Com certeza. Essa alegria aí que até ajuda a imunidade, né, doutora? Para a gente não ter outros tipos de doenças. Com certeza. Olha, eu vou aproveitar aqui para falar com a doutora Vanúzia, já que ela é da Associação Brasileira de Patologia, aí, para orientar, né? Eu acho que já existe essa orientação, mas é sempre bom falar. Os profissionais têm que ser mais. Eu acho que com ela deve ser maravilhoso fazer um exame, né? Eu daquele acho. de rotina, Nossa, porque já fez tá- um exame que é constrangedor. Já estou Mas até ficando se o incentivada. profissional, ele não deixa a pobre da paciente à vontade, ela fica num estado terrível. Eu mesmo já passei por situações em que a profissional parecia um general dando ordem, bora, bota a perna aqui, bota lá e não sei o que, aquela coisa bem grossa. Então aquilo já é uma situação tão... A gente já fica tão vulnerável, né, doutora? Com certeza. Então, eu creio, assim, que já existe, lógico, essa recomendação, mas no caso, não tem que aproveitar. Existe sempre, tem em qualquer esfera, sabe? Mas eu acho que principalmente na ginecologia, que mexe muito com questões pudorais, né? Sim. Morais, culturais, religiosas, está tudo Sim. tudo aqui. Você precisa ter um acolhimento diferenciado para a paciente, sabe? E muitas vezes dividir com ela. Quando o paciente vai para você, ele vai inseguro, com dores, e ele vai precisando de ajuda. Eu acho que quando você dá a ele a segurança de uma resolução para aquele caso, e você o acolhe, tudo muda. Então a dor vai embora quando você cria esse elo de confiança. De você ser bem acolhida e ver naquela pessoa
alguém que pode lhe ajudar. Isso vai variar muito de pessoas para pessoas. Você vê que tem profissionais que o número de clientes é maior do que a qualidade do atendimento dele pode alcançar. Sim, verdade. Entendeu? E isso é prejuízo. Hoje em dia eu digo, não pensa só no retorno financeiro, mas pensa nos elos que você vai estar formando, porque realmente você vai estar mudando histórias de muita gente. Né? Verdade. Mudando o histórico da vida de muita gente. Quando você ajuda aquele marco de fragilidade na sua vida, você está com ela, se inserindo na vida dela e marcando a vida dela também. Isso precisa ser pensado, porque tem que ser feito direito. Mas que não sirva de desculpa para não fazer o Exatamente. exame. Verdade. Então, doutora, só para concluir, para a gente encerrar, primeiro agradecendo demais a sua presença aqui. Foi muito. Você vai fazer que importante. Foi muito bom. Quero que deixe um recado mesmo para que as pessoas vacinem suas crianças, façam seus exames. Enfim. Eu acho que a gente tem várias maneiras de demonstrar amor, né? Mas o cuidado é uma maneira muito especial. Então, assim, aquela mãe que diz que ama seus filhos, que cuida deles e que é mãe e pai, ela se vê nessa posição, porque muitas realmente estão sozinhas nessa empreitada do dia a dia com a família. Elas tratem de levar os adolescentes, meninos e meninas abaixo de 15 anos, tem na rede pública de saúde e é uma dose só, e ela está garantindo ali um futuro mais saudável para sua filha. Que bom. Um futuro sexual mais saudável também, porque essa menina não pode ter interferências na vida dela logo no início da atividade sexual, porque isso gera marcas muito importantes e duradouras, né? E as que ainda não têm essa chance, já passou da adolescência, a vacina continua viável, mesmo que seja em clínicas privadas. É um investimento para que você tenha uma saúde mais estável, para que você tenha uma vida sexual mais saudável, né? Então, eu acho que vale a pena investir. E fazer os exames preventivos sempre, visitar rotineiramente seu ginecologista, sempre, porque anualmente você muda o seu padrão, o seu estilo de vida, né? Você adquire peso, você perde peso, isso influencia na ginecologia. Você não estava com parceiro, adquire parceiro, isso influencia na sua rotina de exames e na sua necessidade de fazer um planejamento familiar para as mais jovens, né? Para as menopausadas, você inicia um ciclo inesperado, cheio de novos sinais e novos sintomas. Então, tudo isso leva a você compartilhar com alguém que você confie, que ache capaz de lhe ajudar. Isso aí, sempre. Como é que as pessoas lhe encontram nas redes sociais? Eu vi que seu Instagram parece que é fechado, né? Meu Instagram é fechado, pessoal. O aberto é o do... O pessoal vai lhe encontrar, então. Olha, cessicol@diagnósticos é o Instagram profissional, então lá é aberto e lá você tem vídeos, você tem algumas publicações a respeito de ISTs, a respeito de prevenção para HPV. Cessicol, S-S-I-C-O-L, isso, cessicol@diagnósticos. Tá Né? bom, doutora, muito obrigada, viu, mais uma vez. Eu agradeço demais. Muito obrigada por esse momento maravilhoso. Foi muito bom. compartilhar tudo Nós isso com também você. amamos. Obrigada. Gente, espero que todos tenham aí adquirido mais conhecimento, então divulguem aí, tratem de compartilhar esse vídeo que é muito importante, não é isso, gente? Assina o canal, ativa o sininho, compartilha, segue a gente. Deixa o like. Deixa o like. Comentários também. E vacine Sugestões são bem-vindas. Podem deixar comentários e sugestões e quem vocês gostariam, qual tema que vocês gostariam que nós entrevistássemos aqui. E nós vamos estar, na medida do possível, não é, Silvia? Né, Deise? Sim. Atendendo. Obrigada, doutora. Foi um papo muito legal. A gente passou o tempo que a gente nem sentiu, tantas perguntas para fazer. E eu acho que esclarecedora para todo mundo. Que bom. Até mesmo para nós. Gente, Com todos certeza. sejam Tchau. abençoados. Até o Tchauzinho. próximo episódio. Tchau, tchau.